Os dois homens se dirigem para o centro do ringue. É uma visão inacreditável. Estão muito perto. O russo cobre o americano. É um verdadeiro caso de Davi e Golias aqui. É inacreditável a condição física dos dois homens. O russo está em plena forma. Parece que vai dizer alguma coisa. Eu vou ganhar. Vocês conhecem as regras. Cuidado com os golpes baixos. Lembra que eu disse que queria ser você? Lembro. Esquece. Obrigado, pai. Vai direto nele. Vai direto nele, seja uma rocha, está me entendendo? Seja uma rocha, seja forte. Tudo bem, agora vai pra cima dele sem dor. Sem dor. Sem dor. Sem dor. Sem dor. Vai pra cima dele, Rock. E só não siga para o início do combate. Rock Balboa vai pra cima do russo agora. Volta pro seu corner, está encurralado. Fecha a guarda, Rock. Ah, sai daí! Vamos, Rock, se livra dele! Balboa é castigado e agora mais uma vez é Drago que acerta Balboa com vários jabs. Balboa não está conseguindo manter uma boa distância por causa dos jabs longos do russo. Pega ele, Rock! Bate forte! Vai, Rock! Reage! Levanta a cabeça! Parece não poder tocar no russo. Rock acerta uma série de cruzados no fígado do gigante russo, mas parece não surtir nenhum efeito. O Drago ainda sorriu pra ele. Bate mais! Vai, Rock! Vai com tudo em cima! Vamos, Rock! Bate forte! Rock Balboa vai cair, ele vai cair. O juiz vai acabar interrompendo essa luta antes que alguém morra. Vamos, Rock! Reage! Vamos, Rock! O russo está Prende massacrando o ele! americano. Rock está ferido, ele acordou um gigante adormecido e agora paga um alto preço. Violenta direita de Drago, manda Balboa para a lona. E o campeão caiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luta, luta! Finestra! Levanta os braços! Pega ele! Levanta os braços! Anda! Drago continua castigando violentamente Rock Balboa e não quer deixar ele sair do canto do ringue. Rock Balboa só está tentando aguentar esse primeiro round. Reage, Rock! Separa! O russo acaba de jogar Balboa em seu próprio corner como se fosse uma boneca de pano. Impressionante. Mas o que Separa! 3 Separa. minutos muito duros para Rock Balboa. Ele não está lutando contra o que parece ser só um oponente invencível. Ele também luta contra uma multidão bastante hostil, com o primeiro-ministro russo e a maior parte do Politburo só olhando. O que está havendo, Rock? Tá ganhando. Quando olho, vejo 3. Acerta o do meio! Certo, acerta o do meio, isso. Continue batendo. Se você o machucar, ele perde essa coragem sem dor. Sem dor. Continue batendo. Sem dor. Vamos lá. E soa o gongo para o início do segundo round. É a luta de um homem só até agora. Balboa vai precisar mais do que sorte para aguentar esse round. O soco do russo é uma bomba. Dá um gancho, Rock, dá um gancho. Move essas Rock mãos. Balboa está tentando ficar no meio do ringue contra o gigante russo. Faz o que é preciso. Acaba com ele. Pra cima dele. Solta a direita. Isso. Pelo que vimos até agora, Rock Balboa já devia estar acabado, mas ele resiste, ele continua de pé. Ele está lutando ferozmente contra o russo. E Balboa cai. De novo com a direita, mas ele se levanta. Caiu de novo. Tá matando ele. Rock Balboa é valente, ele tem aguentado os socos mais violentos de Van Drago até agora. Está sangrando muito, mas continua de pé. Aguenta, aguenta. Balboa acerta e Van Drago no supercílio que começa a sangrar. É um corte feio. E agora é Rock Balboa que vai atrás de Van Drago.
Balboa acerta e manda uma série de cruzados no final do segundo round. Mas o Bruce quer luta, ele quer briga, mas parece briga de rua. Eles agora vão pra lona. Meu Deus, é uma luta livre, é uma briga de rua, não há mais regras e no show. Rocky Balboa pode ser o que mais apanha até agora, mas ele tá aqui pra lutar. Parece que agora se tornou uma guerra particular e no momento é uma luta de boxe pra qualquer um. Todo mundo entrou na briga. Eu não faria melhor. Obrigado. E aí, galerinha, beleza? Bom dia! Vamos lá? Mais uma aulinha de história. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Fria, né? A Guerra Fria essa que aconteceu aí no período de 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, e durou até o ano de 1991. E aí nós vamos falar quais foram os fatos que deu fim a essa Guerra Fria aí. Mas vamos entender primeiro o que foi essa Guerra Fria, né? E por que o nome Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria ela foi um confronto, vamos dizer assim, político e ideológico, né? E militar também, apesar de não ter tido confronto direto, ela foi ela tem um aspecto militar também entre Estados Unidos e União Soviética, que marcou a política internacional aí por um período de 44 anos aí, logo após a Segunda Guerra Mundial. O nome Guerra Fria vem justamente do fato de não ter havido nenhum confronto direto entre esses dois países. A gente não teve uma troca de tiros aí entre os países, apesar de ter se usado força militar em algumas situações aí, mas situações não diretamente um contra o outro, né? A gente vai ver que a União Soviética utilizou força militar contra alguns países, até mesmo para conduzir esses países ao seu sistema, e os Estados Unidos teve também aí algumas rixas, aí, umas tretinhas aí com alguns países, principalmente da América do Sul aqui, a respeito dessa questão. O que acontecia, na verdade, para que essa Guerra Fria, já que não teve um confronto direto, o que é que se disputava nessa Guerra Fria? Bom, a Guerra Fria, antes de mais nada, ela disputava áreas de influência. Os dois países, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, buscavam áreas de influência no planeta, influenciar cada vez mais, uma vez que a gente vai ter os Estados Unidos tentando implantar nesses países o capitalismo, né? Os Estados Unidos, que era o grande país capitalista do mundo, era a grande potência mundial, e do outro lado a gente vai ter a União Soviética, que era um modelo socialista, né? Um modelo socialista levando aí para o comunismo já, onde tentava ter cada vez mais países adeptos do seu sistema, né? Que justamente visava ter uma igualdade social, né? Todos os países numa mesma igualdade social aí. Bom, muita gente pensa que a Guerra Fria ela se inicia quando tiveram aquelas bombas atômicas jogadas no Japão lá, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. E não foi, na verdade ali não foi o início da Guerra Fria. O início da Guerra Fria vai surgir um pouquinho depois disso aí, onde nós vamos ver que os Estados Unidos vai começar a tomar de forma mais aberta esse aspecto de capitalismo contra comunismo. O que a gente tem que entender aqui de antecedente dessa Guerra Fria? Que logo depois da Guerra Fria, a União Soviética, inicialmente a União Soviética, vamos dizer assim, ela tentou de alguma forma desmobilizar suas forças armadas, né? O famoso Exército Vermelho, que era conhecido, né? A União Soviética inicialmente ela desfez esse Exército Vermelho aí, desmobilizou ele, tirou ele de prática, porque na verdade ela visava receber alguns capitais que os Estados Unidos aí estava prometendo, principalmente depois da eleição do presidente Franklin Roosevelt, que prometeu dar uma ajuda para reconstruir a Europa, né? E no caso da Rússia, que foi um dos países atacados pela Alemanha, ele esperava receber também esse benefício. Porém, ao contrário do que eles imaginavam, né? Os Estados Unidos já estava meio de olho nessa questão
do crescimento vermelho, né, da Guerra Fria em si, da União Soviética. Então, os Estados Unidos, na verdade, retirou esse benefício da União Soviética e traçou ali, né, em um discurso aí, onde Winston Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, numa universidade americana em 1946, citou pela primeira vez a cortina de ferro, né? Que era uma linha imaginária, né? Uma cortina imaginária, vamos colocar aí como ele disse, que separaria os países que tinham regime socialista dos países que tinham regimes capitalista, né? Os países a ocidente, né? A oeste dessa linha teriam ali, seriam países capitalistas. Os que estavam a leste dessa linha seriam países socialistas. E como é que foi a origem, né, disso aí tudo? Bom, em 1947 foi lançada a doutrina Truman. Essa doutrina Truman, logo após esse discurso do Winston Churchill lá, ela foi um discurso feito no Congresso, né, no Congresso americano, onde os Estados Unidos declarava que ele deveria controlar essa ameaça totalitária em todas as partes do mundo, que esse comunismo não podia crescer, e inclusive citava, né, uma rivalidade aí entre o mundo livre, o capitalismo era comparado ao mundo livre, contra aquele no qual uma minoria iria impor a sua vontade à maioria, né, que era o comunismo. Né, ou seja, dizia ali que não eram todos que queriam esse comunismo e seriam obrigados a aceitá-lo. Então, por isso, né, diante disso aí, a gente vai ver que inicia realmente a Guerra Fria, né, dessas ideologias e dessas rusguinhas que começam a acontecer. Estados Unidos cutuca daqui, a União Soviética cutuca de lá, e inicia um processo de Guerra Fria. Nós vamos ver que vai ter aí, né, dentro dessas ideologias aí, o capitalismo como o individualismo, né, liberal, onde você adquire o que você trabalha, onde você o que você produz é diretamente seu e o que você perde também é diretamente seu, contra o igualitarismo marxista, né? Marxista-lenista ali da Rússia, logo após a Revolução Russa, onde tudo que você produzisse era do Estado, né? Não existia não existia propriedade privada, tudo era aberto para o Estado todo, né? Aí nesse caso aí vai iniciar um processo que a gente vai ouvir muito falar sobre ele, que é a bipolarização mundial, né? A bipolaridade mundial. O que é essa bipolaridade? É justamente os dois polos aí dessa Guerra Fria. Capitalismo com os Estados Unidos, socialismo com a União Soviética, são os dois polos que começam a influenciar o mundo de forma geral, né? Vamos lá. Como é que estava a Europa nessa época aí? Vamos pensar que a Europa estava saindo de uma guerra. Vamos imaginar isso aí, né? Vamos buscar na memória. A União Soviética saía de uma guerra. Então ela estava enfrentando problemas de crise, né? Nenhum país que enfrenta uma guerra nas proporções que foi a Segunda Guerra Mundial conseguiria sair bem dessa guerra. Então saía de um momento de crise ali, grande crise, e nós vamos ver que era... Por ela estar saindo dessa crise, se considerava, os Estados Unidos via a Europa como frágil, impotente, e aqueles anseios soviéticos ali sobre a Europa iria acabar surtindo algum efeito, né? Iria acabar de alguma forma influenciando aqueles países europeus ali, uma vez que eles necessitavam de capital para se recuperar. Foi lançado então o Plano Marshall, né? Marshall, que era o George Marshall, que era o secretário de Estado americano, ele lança na época aí vamos colocar com essas palavras, ele lançava uma injeção de capitais aí na Europa Ocidental para aquecer a economia e evitar que o comunismo entrasse ali. Ou seja, era um financiamento mesmo. Eu estou mandando dinheiro para a Europa para que a Europa consiga se recuperar. Os países que mais receberam ali esse capital era a Inglaterra, França e Alemanha. Mas não vamos ver que ele vai espalhar esse capital em mais países. Esses três eram os principais,
porque era justamente o grande foco desse capitalismo, era onde esse capitalismo iria estar mais forte aí, seria na Inglaterra, na França e na Alemanha. Vamos citar a Alemanha daqui a pouquinho. Vocês devem estar se perguntando, poxa, mas a Alemanha não era, né, contra os Estados Unidos na guerra? Era. Mas vamos ver o que vai acontecer com a Alemanha um pouco mais na frente. O que os Estados Unidos queriam em troca disso? Né? Por que os Estados Unidos estariam investindo dinheiro? O que é que ele queria? Bom, óbvio que ele queria alguma coisa. E o que ele pretendia inicialmente era esses países cuja o capital desse plano Marshall iria entrar, teria obrigatoriamente que comprar produtos americanos, né? Os produtos americanos seriam os principais produtos que iriam circular na Europa, até a Europa se restaurar ali, né? Então seria algo que entraria para os cofres americanos aí muito dinheiro, seria bom, né? Para os Estados Unidos. A Alemanha, ela tinha sido dividida após a Segunda Guerra Mundial em 4 partes, tá? 4 áreas de influência, sendo que uma delas era dos Estados Unidos, uma delas era da França, uma delas da Inglaterra e uma delas da União Soviética. Olha aí, 4 partes, sendo que 3 são capitalistas e uma, que é a Rússia, era socialista. Então, a Alemanha se dividiu em 4 partes, 4 áreas de influência, que na verdade os Estados Unidos influenciava 3 delas e a União Soviética só uma, né? Isso aí, agora o foco seria reconstruir a Alemanha. Então seria investir na reconstrução alemã. E isso vai começar a acontecer com esse capital americano. Outra questão que acontecia também é que havia ali uma tensão militar constante entre Estados Unidos e Rússia, e os Estados Unidos criavam ali o que era chamado de Aliança para o Progresso. Essa Aliança para o Progresso era uma aliança político-militar aí das potências capitalistas e deu origem ali à OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa OTAN, ela visava controlar uma possível expansão comunista na Europa. Como que visava controlar isso aí? Com forças militares impedindo a entrada de capitalistas, né? De comunistas, aliás. Era uma força militar lutando contra o comunismo. Então, os Estados Unidos automaticamente com isso iria começar a impor, né, já que temos um tratado de todos os países soviéticos, Estados Unidos aí teria a vantagem de poder colocar o seu exército na Europa, né? Porque não poderia simplesmente pegar o exército americano e jogar lá na Europa sem mais nem menos, né? Por que eu vou colocar um exército na Europa? Os Estados Unidos tinha essa desculpa aí, que era de levar, né, esse exército lá para proteger os países comunistas, né? Eram países da OTAN, né? E aí legitimava, deixava legítimo as tropas americanas em território europeu, né? E sem estar em guerra, sem provocar uma guerra, sem ter guerra nenhuma ali acontecendo, né? Lá nos Estados Unidos acontecia a caça às bruxas, né? Era o que ficou conhecido como macartismo, que era uma perseguição aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Começaram a ser perseguidos e presos, e muitos deles torturados para revelar aí onde haviam mais possíveis comunistas, né, nos Estados Unidos. Do lado da União Soviética, ela também não ficou atrás, ela começou a fortalecer o seu exército, ativou novamente o Exército Vermelho, né, e começou a investir num projeto atômico, já que os Estados Unidos, quando saiu da guerra, mostrou que ele possuía um arsenal atômico muito forte, né? Jogou 2 bombas atômicas no Japão, que destruiu o Japão. E eles alegavam que tinha muito mais que isso. Então, a União Soviética começa a investir também em armamento atômico. Nesse mesmo tempo, a gente vai ver que a União Soviética começa a ter problemas com países que integram o bloco, né? Um dos casos aí é o caso da Iugoslávia, em 1948, quando a Iugoslávia tinha um regime comunista, né, socialista ali, e ela não aceitava as imposições que a Rússia fazia, que a União Soviética fazia. Então ela queria continuar sendo socialista, mas sem a influência russa, né? Então há um rompimento aí entre o Tito, que era o líder da Iugoslávia, e o Stalin, que era o grande líder da União Soviética na época. Nessa época, como teve essa separação, o CONIFORM, que era o Comitê para Partidos Comunistas,
na Europa, ele migrou da capital da Iugoslávia, que era Belgrado, para a capital russa, que era Moscou. Isso aí ficou algo marcado também, porque a partir dali todo o comunismo, todo o socialismo se centralizava na União Soviética, né? Foi criado na época a Comecon, que era justamente um conselho de assistência mútua, parecidíssimo com o Plano Marshall que tinha sido feito pelos Estados Unidos. Era feito esse Comecon, né? Criava uma espécie de mercado comum. Ali a diferença é que o dinheiro não era investido, né? Esse dinheiro era igualitariamente dividido, então todo mundo que participava da Comecon recebia uma fatia desse valor para se reestruturar, e criou também o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era uma resposta para a OTAN, né? Eram forças militares aí, forças militares que iriam lutar contra o capitalismo caso fosse necessário. Então, os dois estavam muito bem armados, né? Eram como se fossem dois cães grandes aí mostrando os dentes um para o outro, mostrando que tinham capacidade de enfrentar o outro de forma nivelada, e talvez por isso até os dois países pensaram muito antes de tentar fazer qualquer investida militar. Então nós vamos ter o Plano Marshall contra a Comecon, né? O Plano Marshall americano, capitalista. Nós vamos ter a Comecon da União Soviética, socialista, o Pacto de Varsóvia, lá socialista também, exército socialista. Vamos ter a OTAN, exército também, só que dessa vez capitalista, exército dos Estados Unidos. E nós vamos ver que a capital da Alemanha, que era Berlim, né, ainda até hoje Berlim, nessa época já era, Berlim ficava totalmente na zona oriental, tá? Ele ficava totalmente na zona oriental. Berlim não ficava do lado capitalista, ele ficava do lado socialista. Então foi solicitado pelos países do lado capitalista que Berlim também tinha que ser dividida, né? Também tinha que ter as suas áreas de influência. Então foi nesse momento aí que se dividiu a Alemanha. Vamos dizer assim, a cidade de Berlim ficou dividida também nas 4 áreas de influência, onde teria lá Inglaterra, França, Estados Unidos e a Rússia, que já estava lá por ser do lado oriental da Alemanha, né? Bom, nesse período aí acontece um fato marcante da Guerra Fria, que é o quê? Os Estados Unidos promovem uma reforma financeira nessas 3 áreas de influência de Inglaterra, França e Estados Unidos, que era justamente o lado ocidental. Essa reforma financeira envolvia uma reforma no marco, que era a moeda alemã, né? O marco era a moeda alemã. E isso aconteceu no lado capitalista. Stalin, do lado socialista, não aceitou essa mudança. Peraí, mexeu em Berlim, quer dizer, mexeu em toda a Alemanha, toda a área de influência do lado capitalista teve essa alteração, e o pior é que Stalin não conseguiria fazer isso, né? Ele não podia mexer nessa moeda por ter um regime socialista, um regime igualitário, né? Aí o que é o grande questionamento que acontece? Stalin, então, não conformado com isso, e sabendo que Berlim estava no lado oriental, ele promove um bloqueio, né? Um bloqueio onde não se pode passar por terra para chegar a Berlim. Então aqueles produtos americanos para esse lado influenciado pelos Estados Unidos não chegava, então esse lado passava fome, né? Passava grandes necessidades ali, uma vez que os soviéticos controlavam aquela área. Os Estados Unidos, nesse período, começou a fazer o abastecimento de Berlim por via aérea, né? E chegou a ser mandado mais de 200 mil cargas, né, de avião para Berlim no período de 1 ano. Ou seja, começou ali a usar realmente seus recursos para influenciar Berlim. Ou seja, já que não pode ir por terra, eu vou pelo ar, né? E isso aí meio que desmoralizou o Stalin. O Stalin se sentiu desmoralizado. Quer dizer, eu fiz um bloqueio e não resolveu nada. Quer dizer, ficou na mesma coisa, né? Então ele acabou depois suspendendo esse bloqueio terrestre aí. E aí, para que acontecesse realmente
para que ficasse claras as intenções dos dois lados, ficaram divididos em dois países: a Alemanha Ocidental, né, a Alemanha Ocidental, que era aquela influenciada pelos Estados Unidos, capitalista, né, ficou conhecida como República Federal da Alemanha, República Federal Alemã. E do outro lado a gente vai ter os soviéticos, o lado oriental da Alemanha, né, a Alemanha Oriental, conhecida como República Democrática Alemã. Ali se existiam dois países e para se separar esses dois países foi criado um muro que separava esses dois, né? Seria ali o famoso Muro de Berlim, né? Qual que era a finalidade desse muro? A grande finalidade é que no lado ocidental, no lado comunista, tudo era gratuito, né? Você trabalhava, vivia ali por trabalhar para o Estado e o Estado te fornecia tudo. Ou seja, não existia escola particular, não existia hospital particular, tudo era do Estado. O Estado se encarregava de tudo e formava o cidadão. Quando ele formava o cidadão, ele acabava saindo daquela região que ele estava, né? Saía dali e ia trabalhar no lado capitalista, onde ele conseguiria receber um bom salário. Então, médicos formavam na União Soviética e iam trabalhar no lado ocidental. Então, se construiu um muro para que não houvesse essa saída de pessoas da União Soviética mais. Ali acabaria, não teria mais esse problema. Isso separou milhares de famílias aí durante um bom período, 30 anos aí mais ou menos, da construção do muro até a sua queda, famílias ficaram separadas, né? Em 1953, Stalin morre e assume o poder Nikita Khrushchev, né? Seria quem assumiria o poder lá na União Soviética. Lá nos Estados Unidos, os republicanos ganham a disputa contra os democratas, né? E aí Dwight Eisenhower era o novo presidente americano. E esses dois caras eles chegaram a se encontrar. Eisenhower e Khrushchev tiveram diálogos aí, né, na cúpula de Genebra. E o que eles queriam? Eles queriam uma coexistência pacífica, eles queriam apaziguar o que estava acontecendo. A gente vai ver que essa apaziguar aí é um caso à parte. Os dois países ali combinaram vamos dizer assim, um cessar armamentos, né, parar de construir armamento nuclear. Isso aí ficou meio na conversa. Os dois países se mostraram interessados nessa reforma, mas a gente vai ver que a União Soviética continuava influenciando de forma muito incisiva alguns países e outros não. Um dos casos que nós vamos citar aqui, vamos citar só um caso aqui, mas tem mais, né? Vamos citar um caso aqui que é o caso de Cuba, né? Cuba tinha ali como influenciador os Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país que comandava Cuba através da economia, né? E inclusive conseguiu colocar no poder Fulgêncio Batista, que era um ditador de marca maior, né? Um grande ditador, que era quem liderava Cuba até 26 de junho, quando aconteceu o movimento de 26 de junho, né? E derrubou Fulgêncio Batista do poder, alguém que é muito conhecido da gente, já ouviu falar muito nele, que é Fidel Castro, né? Fidel Castro fundou esse movimento de 26 de julho e conseguiu tirar do poder Fulgêncio Batista com o apoio de Ernesto Che Guevara, né? Que era um médico argentino aí, que foi para Cuba para auxiliar Fidel Castro na tirada de Fulgêncio Batista do poder, né? E algumas dessas medidas acabaram contrariando os Estados Unidos, que parou de investir o seu capital em Cuba, e Cuba acabou migrando para o lado dos Estados Unidos. Cuba ali, os Estados Unidos determinou um embargo econômico para Cuba, não mandava mais dinheiro, não mandava mais produto, não comprava mais produto de Cuba, e Cuba começou a se aproximar então da União Soviética, passou para o lado capitalista, para o lado comunista, e aí vem lá em 1962 a crise dos mísseis, onde foi instalado em Cuba uma base militar soviética e os mísseis ali próximos aos Estados Unidos, Cuba vizinha dos Estados Unidos, mísseis ali apontados para os Estados Unidos o tempo todo. Então os Estados Unidos se sentiu meio que coagido a respeito disso. Nós vamos ver que vai iniciar
uma corrida espacial dos dois países também, onde eles tentam mostrar que cada um tem mais tecnologia que o outro. A União Soviética acaba lançando um satélite em 1957, né, lança o Sputnik para o espaço, lança também a espaçonave Vostok, né, onde o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a chegar no espaço, né, a ficar em órbita na Terra. O primeiro homem foi um russo. Por outro lado, os Estados Unidos conseguiam ali implementar e colocar o homem na Lua, né? Os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin conseguiram botar o pé na Lua, né? Levou o homem à Lua. Então foi uma guerra bem interessante. Inclusive, deixar para vocês aqui em cima, ó, uma dica de filme para vocês. Esse filme é chamado Estrelas Além do Tempo, mostra muito bem essa corrida armamentista. O que aconteceu nessa corrida armamentista aí? Não deixe de assistir esse filme, não, é uma indicação legal para vocês. Outro destaque que aconteceu também foram nas Olimpíadas de 80 e 84, né? Tivemos boicotes olímpicos nas duas, né? Na de 80, que foi em Moscou, a gente vai ter 69 países capitalistas que não vão na Olimpíada de Moscou, que se abstêm de ir na Olimpíada de Moscou, enquanto nós vamos ter aí, na Olimpíada de 84, que vai ser em Los Angeles, nós vamos ter a União Soviética não indo também e influenciando vários países do lado socialista a não irem, né, nessas Olimpíadas aí. Bom, nós vamos ver que o Ronald Reagan tem aí um discurso anticomunista, um discurso aí onde o comunismo não é aceito na América Latina e vai começar a influenciar a América Latina. E aí nós vamos ver que vai chegar o processo aí da crise de 1979, a crise do petróleo, né? E que vai afetar o mundo inteiro, que dependem do petróleo. Nós vamos ver que as indústrias vão estar muito atrasadas aí, com falta de bens de consumo, e na segunda metade da década de 80 nós vamos ver os Estados Unidos sobrando como hegemonia no mundo, né? Vai ser a maior parte hegemônica no mundo dos Estados Unidos, as hegemonias do mundo, a gente vai ver que a maioria delas vai ser dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai influenciar muito mais países de forma muito evidente aí, o que vai forçar a União Soviética a promover intensas mudanças estruturais para que ela continue sobrevivendo, né? E aí o que acontece? Começa ali de 85 a 91 o desmonte da União Soviética, né? A União Soviética tem ali Mikhail Gorbachev como o último presidente da União Soviética, onde Mikhail Gorbachev vai tentar implementar duas políticas de governo muito importantes. Uma delas era a perestroika, que visava ali uma reconstrução econômica, investir principalmente na indústria pesada e abrir o mercado para capital estrangeiro. Então olha aí, o país que era totalmente socialista, que não aceitava esse capital estrangeiro, agora está abrindo as suas portas para esse capital estrangeiro. Muitas empresas estrangeiras vão começar a montar sede na Rússia. E o outro plano que ele tem é o Glasnost. Esse Glasnost era um plano de transparência política, né? Onde vai ter também uma abertura na política aí, que vai fazer com que a União Soviética saia um pouquinho daquele socialismo ali, né? Destaque que a gente vai ter nesse período aí vai ser para a usina de Chernobyl, né? Que em 26 de abril de 86, na Ucrânia, ainda a União Soviética, essa usina vai ser o maior acidente nuclear da história, né? O maior desastre nuclear que acontece, que é um vazamento dessa usina que chega a afetar a Europa toda, e a União Soviética, para conter isso aí, ela chega a gastar centenas de bilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro para conter isso aí, e acaba que um país já debilitado, que já necessita muito de apoio, que investe na corrida armamentista, na corrida espacial, e que não investe na alimentação do seu próprio povo, ter que ainda gastar esses milhões de dólares para conter, esses milhões, né, de dólares para conter essa radioatividade, a gente vai ver que
que não vai conseguir superar essa crise tão facilmente. A gente vai ver uma redemocratização em alguns países. Nós vamos ver a Polônia tendo eleições livres, né, com apoio do Papa João Paulo II. Nós vamos ver os Estados Unidos fornecendo mísseis para o Afeganistão. Olha só, Afeganistão, que anos depois seria o grande inimigo. Estados Unidos oferecendo mísseis para o Afeganistão para lutar pela sua libertação da União Soviética. E nós vamos ver que em novembro de 1989 vai cair o Muro de Berlim, reunificando, em julho de 1990, reunificando a Alemanha. Aí aquelas famílias que ficaram separadas por esse muro voltam a se encontrar aí. Nós vamos ver que vai surgir a Comunidade dos Estados Independentes, né, a CEI, que a gente falou lá em geografia um pouquinho sobre a CEI, justamente para abarcar, para acalmar aí esses países que eram países pertencentes à União Soviética e que agora se desvencilharam, não são mais União Soviética, né? Inclusive a própria Rússia vai fazer parte da CEI. Começa essa CEI aí, o término dessa União Soviética é dezembro de 1991, encerra ali a bipolaridade mundial, encerra ali a Guerra Fria. Nós vamos ver aí já um novo ciclo da multipolaridade mundial. Deixo para vocês atividades aí, página 233, questão 2 e questão 4, página 234, questão 2, letra A e B, página 235, questão 4. Desenvolvendo habilidades, as 4 questões que tem lá disponível para vocês. É isso aí que a gente tem para hoje. Valeu, galerinha, obrigado.